Apple lança o Vision Pro e pode revolucionar a área de realidade virtual, assim como a Meta acabou de lançar o Quest 3. Mas quais tipos de aplicações a gente pode imaginar para a área de tecnologia no geral? Fica aí comigo nesse exercício de futurologia. Nos últimos anos existiram vários projetos que tentaram chegar nessa realidade virtual, que eu vejo que agora a gente começou a ganhar mais maturidade, tanto em níveis de sensores e imersão que essas ferramentas e principalmente esses devices novos estão proporcionando. A maioria desses projetos ou desses dispositivos são focados em entretenimento, mas a Apple, na apresentação do Vision Pro, foi muito mais focada na parte de produtividade e de aplicações reais do dia a dia no uso dessa tecnologia de realidade virtual. Eles chegaram a mostrar, por exemplo, o quanto que você pode ter uma imersão dentro de algumas tarefas do dia a dia, como, por exemplo, ligar para alguém, fazer uma apresentação dentro de uma reunião, e tudo isso usando a arquitetura do local que você está. Então é super imersivo e adaptativo com o ambiente. E aí eu fiquei pensando, o que será que a gente pode utilizar no dia a dia com realidade virtual, dado o avanço desses dispositivos que foram apresentados agora? Então bora fazer o exercício de futurologia aqui, hein, ó. Então, primeira aplicação que eu vejo que faz sentido usar realidade virtual. Dinâmicas e reuniões do dia a dia. Isso até foi apresentado lá na keynote do Vision Pro, e eu achei bacana a imersão que a tecnologia traz, né, de você poder colocar em uma parte do ambiente uma tela de apresentação de slides, e no outro você colocar o vídeo das pessoas e se comunicar com elas ali, né, usando aquele dispositivo. Eu fico imaginando, por exemplo, em algumas situações onde você tem pessoas em grupos de discussão, né, dentro do ambiente, e que você pode entrar nesses grupos de discussão usando o dispositivo e compartilhar uma tela com todo mundo da sala, ou até mesmo ter o contexto do áudio daquelas reuniões separadas e isoladas em cada um desses grupos. Um outro exemplo que eu vejo é, por exemplo, em dinâmicas de facilitação do geral, assim. Por exemplo, você quer fazer uma facilitação para discutir uma decisão técnica. Então você pode apresentar ali num quadro ou numa tela a proposta que você quer fazer e ouvir a discussão das pessoas ali e elas realmente participarem como se estivessem presentes ali no ambiente. Vai ser uma experiência super imersiva. Até porque a gente sofreu muito na pandemia, principalmente quem gostava de facilitar reuniões usando post-its, com os quadros virtuais que eles são um pouco mais frios, né? Não tem aquela coisa de colar o post-it, e essa facilitação presencial mudou bastante quando a gente foi para remoto forçadamente. Então eu imagino você colando post-its assim virtualmente no ambiente. Seria muito massa replicar essa ação de colar post-it numa parede, assim. Enfim. Segunda aplicação que pode acontecer aí no futuro, eu imagino que tem gente pensando nisso, provavelmente. Mas imagina que você está atuando num incidente de um serviço que caiu e vocês estão tentando fazer um troubleshoot, né? Tentando descobrir os problemas que estão acontecendo. Então hoje você tem uma limitação de ter no máximo 2, 3 monitores na sua frente, e cada um desses monitores às vezes tem um dashboard ou tem um log sendo exibido, outra tem métricas de uma aplicação. Enfim, você tenta dividir o seu desktop aí, a sua mesa de trabalho, de uma forma que você consiga visualizar várias informações ao mesmo tempo quando você está fazendo um troubleshoot. Eu fico imaginando se você tem essa possibilidade de expandir essas telas e gerar várias outras telas para fazer um acompanhamento, né, durante uma atuação de incidente. Mas não só isso, né? Imagina se você quer fazer uma imersão nas métricas que vocês cuidam e olhar isso no dia a dia também, né? De repente você começa o seu dia do trabalho e aí você tem lugares que tem notificações específicas, alertas em um espaço, tudo isso de uma forma dinâmica. Eu sei que pode acabar consumindo muito a nossa visão. Esse é um problema que eu acho que as realidades virtuais vão ter que lidar, né? O excesso de informação que vem através dessas telas, né? Esse é um ponto importante para pensar. Mas é uma aplicação que eu vejo que faz sentido. Quanto mais expansiva e mais imersa for essa experiência, né, de visualizar as métricas, eu acho que vai ser muito melhor para poder atuar nesses momentos. Terceira aplicação que eu vejo que pode ser algo bem utilizado para quem trabalha com programação, que é o famoso pair programming, né, gente? Ou mob programming. Então imagina você tem lá uma tela que você está codando ali, fazendo uma feature, e outras pessoas estão ali acompanhando do seu lado, te dando dicas. E pelo que eu entendi, o Vision Pro ele tem sensores de áudio espacial, né? Então você consegue ouvir na direita, na esquerda, de acordo com a posição que o áudio é colocado, né, na interface. Então eu fico imaginando um ambiente onde você tem um grupo de pessoas sentadas, olhando para uma tela ali com código ou com outras coisas que durante um mob programming você faz, por exemplo, desenho de protótipo, de interface,
interface, enfim, dá pra imaginar várias coisas sendo construídas de forma colaborativa e imersa ali. Eu acho que seria muito massa e de repente, sei lá, eu tô aqui codando e aí a próxima pessoa vai assumir como pilota e aí a gente troca a posição e ela assume ali a tela, sabe? De uma forma dinâmica e muito mais imersa. Eu curtiria muito fazer o mob programming nesses moldes, assim, super imerso, enfim, seria muito massa testar isso. Quarta aplicação que eu vejo aqui, e isso serve não só para empresas, mas para comunidades no geral. Eu imagino que você pode criar grupos de discussão durante uma grande reunião, e aí você já deve ter passado por isso, né? De repente tem lá um all hands, ou uma reunião super grande com todas as pessoas de uma área, e normalmente elas são meio que conduzidas por uma pessoa e o público assiste. Eu imagino que com essas tecnologias a gente pode criar coisas muito mais dinâmicas como grupos de discussão mesmo, sabe? Do tipo, olha, a gente vai ter aqui uma apresentação inicial, depois a gente vai se reunir em grupos de discussão e aí você pode acessar os grupos de discussão nesse ambiente virtual. Imagina você criar um ambiente onde simule, por exemplo, um evento grande, que tenham salas ou espaços específicos para você poder falar. Um exemplo de técnica que eu já usei, que é o Open Space, que você coloca alguns grupos isolados, né, em lugares específicos, onde as pessoas podem escrever temas e falar sobre um assunto de forma aberta. Se você se interessar, você entra no assunto, se não estiver interessando, você sai, ninguém é obrigado a ficar ali. Então é um exemplo de imersão que seria muito próximo da realidade e eu gostaria muito de ver isso acontecendo também. Quinta aplicação e última aqui. Essa aqui é para você que faz gestão de pessoas ou lidera times. Criar apresentações de forma imersa, né? E aí até eu brinco que muita gente fala, pô, se você for liderança, você vai aprender a lidar mais com Google Presentations lá, slides, ou Keynote do que código, né? Porque você acaba tendo que fazer apresentações em algum momento da sua vida como liderança. Você vai precisar criar lá uns slides para apresentar para um grupo de pessoas. Então, criar essas apresentações, para mim, seria muito útil você ter esse espaço virtual onde você pudesse coletar imagens para inserir dentro das apresentações, onde você pudesse construir o texto, onde você pudesse visualizar um preview ali da apresentação de uma tela separada. Enfim, eu acho que dá para criar uma experiência muito legal na hora de criar documentos, por exemplo, não só apresentações, mas documentos que você queira criar propostas, escrever isso de uma forma imersa. Eu acho que vai ser uma experiência muito bacana. Mas enfim, esse vídeo foi um pouco mais light, mas eu gostaria de ouvir você. E aí, que aplicação que você vê que faz sentido usar uma realidade virtual como essa que foi apresentada pela Apple, o Vision Pro, e o Meta Quest 3 ali também? O que você acha? Qual outra aplicação que você usaria dentro do ecossistema de tecnologia, de programação ou de liderança no geral? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Te vejo no próximo vídeo.